Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas, contadores e contadoras que acompanham a nossa live, que hoje a gente vai estar trazendo um tema bastante relevante para nós todos, que é a governança nas cooperativas. O que vem por aí? Essa tarde nós vamos estar aqui recebendo o nosso querido Frederico Joffre, que vai trocar ideias conosco a respeito desse tema. Esse trabalho que nós estamos desenvolvendo através aqui dos canais de comunicação do CRC, ele visa, de uma certa forma, ver essa questão dessa lacuna que nós estamos tendo pela ausência dos treinamentos presenciais. Então, assim, se nós não estamos tendo treinamentos, cursos presenciais, nós estamos indo agora para a questão desse trabalho aqui online, tá? Vamos convidar aqui consultivo. Estou convidando aqui já o nosso amigo Frederico. Boa tarde, Silvana. Olá, boa tarde, meu amigo Frederico. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Graças a Deus aqui na luta, né? Eu acho que eu entrei no horário, certo, né? No horário certinho, com certeza. Bom, essa tarde de hoje aqui, eu já estava iniciando aqui o diálogo com o pessoal, com os internautas, nós, através desse canal das redes sociais do CRC, nós vamos tratar aqui, através do nosso canal no Instagram, desse tema governança nas cooperativas, o que vem por aí. E essa programação é do CRC e também da comissão, né, que nós aqui fazemos parte. Exatamente. Tanto eu, Frederico, a comissão de normas técnicas aplicadas às cooperativas. Tá? No CRC nós temos uma comissão que busca acompanhar, busca discutir de assuntos inerentes ao cooperativismo, tanto no aspecto tributário, contábil, e hoje nesse aspecto aqui, diferenciado, né, que é sobre governança. E nós tínhamos que trazer alguém aqui que já tivesse uma vivência dentro do sistema de cooperativas. E aí convidamos o nosso querido Frederico, tá? Que é contador, também é mestre em administração e controladoria, tem MBA em finanças, até o ano passado estava como membro vogal lá da Junta Comercial. Além disso, também já atuou como diretor executivo lá da OCB, teve 3 mandatos como diretor executivo. Isso. E, além disso, é consultor de cooperativas, né? Tem uma longa caminhada aí acompanhando cooperativas, tá? Participou, ele até colocou um número aqui, bem expressivo, de mais de 350 assembleias gerais de cooperativa. Também é professor de pós-graduação, de MBA, nas disciplinas de governança cooperativa e contabilidade de cooperativas, palestrante e membro da comissão, que nós já falamos, né, de normas técnicas aplicadas às cooperativas do nosso CRC. Então, nessa tarde de hoje, vamos tratar aqui da governança nas cooperativas, o que vem por aí. Esse tema governança é um tema bastante importante, relevante em todas as empresas, tá? E aqui, de forma específica, nós vamos trabalhar aqui, falar aqui sobre essa governança nas cooperativas. Por que é importante essa governança? Por que é importante essa questão do compliance, também acompanhado com essa boa governança, essas boas práticas? A tendência hoje de todas as empresas
é exatamente atuar com as boas práticas de governança, trabalhar com o máximo de transparência, em especial nós do cooperativismo, que trabalhamos num tipo de empresa que tem uma natureza jurídica de vários sócios, né? Algumas cooperativas com milhares de sócios, Milhares. né? Sim, milhares de sócios. Então, essa questão aí das boas práticas de governança, dessa transparência, tem uma alta relevância. E é este tema aí que nós vamos tratar. Eu convido aqui o nosso querido Frederico a fazer as suas considerações iniciais aqui com o nosso público. Pois não, dá boa tarde a todos que estão participando, que estão nos prestigiando, sem dúvida nenhuma. Acho que é uma grande iniciativa do CRC, a quem eu agradeço na sua pessoa, Silvana, enquanto conselheira do CRC e nossa colega na comissão, que eu reputo um assunto palpitante. A governança, as pessoas às vezes pensam que governança seria um setor, um departamento que a gente teria dentro da empresa ou da cooperativa. Quando eu falar empresa, eu estou falando inclusive da empresa cooperativa. Que você teria um departamento no qual tinha uma plaquinha do lado de fora da porta dizendo assim, aqui é a governança, bata e entra. E a governança não é isso. A governança não é um setor, a governança é um mecanismo, é um sistema, é um conjunto de normas, de regras, que a gente vai desenvolvendo e vai implantando a partir de premissas e diretrizes que a própria academia, ao longo dos anos, foi construindo, no sentido de você ter um melhor acompanhamento e normas e regras claras. Se você me permitir, Silvana, fazer aqui rapidamente assim, uma contextualização em termos de tempo, os primórdios, o pensamento principal das governanças ou da governança, ele surgiu, não podia deixar de ser, né, na nação mais capitalista do mundo, que são os Estados Unidos, ainda hoje o é, lá pela década de 80 do século passado, ou seja, se a gente for fazer umas continhas aí besta, já se passaram aí 40 anos, né, em que houve uma grande preocupação dos investidores daquelas empresas que são comercializadas em ações nos Estados Unidos para minimizar algo que nós temos diariamente no cooperativismo, que é o conflito de agência. Não confundir com conflito de interesse. É conflito de agência. Essa é uma terminologia que é consagrada, que a academia usa, que nada mais é do que o dia a dia que nós temos na cooperativa, uma vez que a gente tem o cooperado como um triunvirato. O cooperado ele se porta como aquele que entrega o bem ou o serviço. O cooperado é aquele que às vezes recebe o bem ou o serviço por usar da cooperativa. E o cooperado é aquele que administra e fiscaliza a própria cooperativa que ele é dono. Então, via de regra, o que é que você tem, Silvana, dentro do cooperativismo? Um conflito que a gente costuma dizer, é um conflito de interesse. E a própria lei cooperativista diz, o cooperado que tiver conflito de interesse num determinado assunto, ele não pode se manifestar na Assembleia, ele não pode votar. Enfim, não é um conflito de interesse, é o que a gente chama em governança de conflito de agência. Isso surgiu por quê? E aí a gente vai ver o quanto é importante a gente estar tratando esse assunto dentro do cooperativismo. O conflito de agência, como ele é chamado, ele surgiu porque nos Estados Unidos você tinha um acionista que botava um administrador para tocar o negócio, gerir o negócio. No final das contas, os interesses do acionista não se coadunavam, não era o mesmo interesse de quem estava administrando. E aí gerava o que hoje se tem o conflito de agência, ou seja, é um mecanismo em que as decisões, melhor dizendo, as decisões, elas são tomadas fora do interesse do dono do negócio, do acionista do negócio. Ora, se a gente trouxer isso para a nossa realidade de cooperativismo, das nossas cooperativas, qual é a cooperativa que não já passou por um problema em que a gestão tomou uma decisão e que a grande maioria dos cooperados se sentiram rejeitados, não seria a palavra mais adequada, mas
minorados, ou então diminuídos, ou então não prestigiados. Veja que eu estou usando toda e qualquer adjetivação para dizer o seguinte: não foram contemplados naquilo que queriam. Entendam, o mundo nem sempre é aquilo que a gente quer. Nem tudo que a gente pode, a gente quer, e nem tudo que a gente quer, a gente pode. Então essa relação conflituosa que aconteceu entre um e outro gerou a necessidade, lá nos Estados Unidos, e se espalhou pelo mundo todo, de nós termos regras, normas, que pudessem, Silvana, dentro desse espaço de ambiente que a gente lida, diminuir os conflitos e saber, na hora que os conflitos acontecessem, qual era a postura que nós deveríamos tomar. Então, foi nesse contexto que nasceu a governança. Depois, lá nos Estados Unidos, nós tivemos um grande problema que foi, na década, já no ano 2000, no começo, a quebra daquelas grandes empresas que eram verdadeiros colossos. O caso mais notório é da Enron, que era uma empresa que atuava no mercado elétrico. Para você ter uma ideia, ela tinha um faturamento no ano 2000, olha, faz 20 anos isso, no ano 2000, ela faturou 101 bilhões de dólares, ela tinha 21 mil empregados direto, fora todos os indiretos, e ela quebrou num curto espaço de tempo, deixando uma dívida de perto de 20 bilhões de dólares no faturamento dela. Com isso, o que é que aconteceu? Se mostrou que as regras que tínhamos no mercado para gerir as empresas, e aí a gente de novo puxa para a nossa seara, que é o cooperativismo, elas não eram fortes o suficiente para a gente dimensionar a importância disso. Certo. Deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta, porque você falou um pouco aí do conflito de interesses, essa teoria da agência. E aí você vem assim, alguns cooperados ou um grupo de cooperados em uma determinada situação não fica satisfeito com a forma como a gestão esteja conduzindo um determinado negócio, uma determinada situação. E aí eu lhe pergunto, na sua experiência, você acredita que a comunicação, tá? Da cooperativa, isso não vamos generalizar, mas que a maioria das cooperativas, você entende que tem uma boa comunicação, tanto com os seus cooperados, quanto também com o público, com todo o público em geral, né? Todos os que estão, de uma certa forma, ligados ou têm interesses lá com a cooperativa, essa comunicação, ela está sendo eficiente, ela está sendo eficaz, ela funciona, e além disso, o que é que você acha do papel da ouvidoria nas cooperativas? Silvana, vou começar da seguinte maneira. Você tocou num ponto importantíssimo da comunicação. Se você me permitir, eu abro um pouco o leque da comunicação, embora ela seja importantíssima, no sentido de transparência, ok? Porque eu acho que a comunicação ela é parte fundamental da transparência. Eu digo até que ela é o meio, é o caminho em que a transparência se materializa, vamos chamar assim. Para isso, a gente precisa entender que a governança tem 4 pilares. Eu não vou me detalhar com academicismo, falar das questões da academia, mas é importante que a gente conheça essas questões dos 4 pilares que a gente tem na governança. O primeiro deles é justamente o que você falou, Silvana, transparência. Depois nós temos a equidade e a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Eu vou me deter a princípio nesse que você está falando aí, a transparência. O que é que invoca a transparência dentro da visão de governança para tentar adequar a sua pergunta e o seu questionamento? Nós temos que ser extremamente transparentes com a gestão da cooperativa, com a gestão da sociedade, com a gestão da empresa. Para quem? Para todos os interessados. Em inglês, na academia, a gente estuda que chama-se stockholders, que é exatamente aquele que detém o interesse. Eu sou meio contra esses anglicismos, traduzo logo para a linguagem nossa, que é o que importa. Em que pese todo o respeito à academia, em que pese a gente seguir as normas da academia, porque são importantíssimas. Mas aqui para o nosso colóquio,
eu digo com bastante clareza, stockholders são aquelas pessoas que têm interesse no negócio. Ora, e quem é o maior interessado no negócio da cooperativa? O cooperado. Então eu tenho que ter transparência nas minhas informações. Eu tenho que dar ao cooperado transparência. E aí você diz, poxa, mas o que é ser transparente na gestão da cooperativa? Eu vou resumir em duas coisas muito simples. É dizer o bom e mostrar o ruim. É o dizer o que deu certo e mostrar o que não está dando certo. É dizer o seu sucesso e dizer o seu insucesso. Você tem que ser transparente. Isso é transparência. O que é que a maioria de nós, seres humanos, fazemos? Mostramos o lado bom e só respondemos o lado ruim se alguém perguntar. Isso não é governança. Governança é eu chegar na Assembleia e dizer: o meu sucesso foi esse, 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 e nós não tivemos êxitos nisso, nisso e nisso. Por que não tivemos êxito? Falhamos nisso, ou superdimensionamos isso. Enfim, eu tenho que fazer essa transparência, eu tenho que ter essa comunicação. E aí entra a resposta para a sua pergunta. Se eu não sou transparente, Silvana, eu não uso de uma boa comunicação. Ou eu posso usar de uma boa comunicação, mas a minha linguagem não chega ao nível do cooperado. Por exemplo, se nós estamos aqui no ambiente do CRC, com o patrocínio do CRC, com o apoio do CRC, teoricamente, tanto eu quanto você só deveríamos usar a linguagem técnica. Mas nós sabemos que essa live depois vai ser escutada por gestores de cooperativa que não têm o quê? O conhecimento técnico de contabilidade a ponto de entender se nós falarmos a técnica contábil. Concorda? Sim. Com isso, qual é o linguajar que a gente usa? É o coloquial. Isso não nos desmerece nem a mim nem a você, mas nós estamos, na verdade, o quê? Respeitando o público que não tem a obrigação de entender contabilidade, que depois vai ouvir essa live. Então, a transparência dentro do sistema de governança é deixar que todos os envolvidos conheçam as informações, tanto as certas quanto aquelas que não foram tão bem sucedidas, passando para eles que eles tenham segurança no que estão investindo. E aí você pergunta, qual é o papel da ouvidoria dentro da cooperativa? Primeiro, ela não é um órgão obrigatório pela lei cooperativista, ok? Não existe essa obrigatoriedade. Se eventualmente a cooperativa tenha uma ouvidoria dentro de um universo de cooperados muito grande, até porque a ouvidoria, pelo custo, só se justifica se você tiver uma massa de pessoas, de cooperados muito, muito grande, você tem que dar atenção à ouvidoria como um canal de feedback, um canal de retorno da comunicação que você está fazendo. Ela não vai ter nenhum outro poder, senão aqueles que são delegados pelos órgãos de fiscalização. Um exemplo, cooperativa de crédito tem que ter uma ouvidoria, porque o Banco Central tem uma norma que determina que ela tenha que ter. Porém, o custo é tão grande que as cooperativas de crédito se juntam e tem uma ouvidoria que faz o sistema para todas as cooperativas. Mas e é claro aí, que seguem as regras. Mas hoje eu já penso que talvez a implantação de uma ouvidoria, eu não sei muitos detalhes a respeito dessa questão, mas devido à tecnologia que nós temos, que hoje está tão disseminada e toda cooperativa, querendo ou não, ela tem a questão da internet de uma forma muito eficiente. Então, assim, o ouvidor, ele não necessariamente ele vai estar lá disponível, um expediente de 8 horas, etc. Mas aquele canal, que o cooperado tem um canal via o portal, ao site, ao que seja, que ele possa estar se comunicando com os gestores, né, e tenha uma resposta com relação a isso aí, hoje é muito importante. Eu creio que deve ser mais disseminada essa questão aí da ouvidoria nas cooperativas, porque às vezes a gente fica um pouco nessa questão de que não seja tão relevante, não seja tão importante, e trunca um pouco essa comunicação entre o cooperado que está na base e a direção da cooperativa, né? Talvez possa ser reavaliada essas questões. Sem dúvida, é um ponto de vista muito interessante que você coloca. Entretanto, além desse ou para além desse, nós não podemos nos esquecer
que o cooperado ele deve ter um canal aberto e direto com os gestores da cooperativa. Afinal, eles estão ali para isso. No momento em que eu coloco uma ouvidoria, se ela é uma ouvidoria que vai servir como um filtro, um anteparo para eu não chegar até o gestor, já não é uma boa coisa. Mas se ela é para atender uma normatização e, de fato, fazer a resolução do problema dentro daquelas regras, sem dúvida nenhuma, eu acho que é extremamente importante. Entretanto, uma coisa que a gente gosta... Eu queria, depois que você já colocasse, além da ouvidoria, a questão também, já tratar sobre a questão dos órgãos, a importância dos órgãos de fiscalização, tá certo? Que é uma questão que as pessoas têm uma curiosidade de saber a respeito do papel, né, dentro dessa governança dos órgãos fiscalizadores, que eu sei que você já vai adiantar que legalmente nós temos o Conselho Fiscal e, obrigatoriamente, nem todas as cooperativas teriam que ter auditoria, mas que você também já fosse um pouco tratando dessa questão da importância das cooperativas terem sistema de auditoria interna, se possível, mesmo que não tenha um órgão regulador obrigando, tá certo? Essa questão da auditoria interna ou auditores independentes auditando suas contas, porque isso aí, com certeza, iria passar mais confiabilidade lá em todas as contas, os demonstrativos contábeis que estarão sendo apresentados na Assembleia Geral das Cooperativas. Seria esse ponto que, na sequência, eu gostaria que você colocasse. Pois não. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe dizer com muita tranquilidade que, enquanto estivemos na OCB, dirigentes, tanto eu quanto o nosso presidente lá, o João Nicédio, nós tínhamos a linha de pensamento e continuamos com ela, que é a seguinte: melhor coisa do mundo é quando nós somos auditados. A auditoria é extremamente importante e necessária. Por quê? Se nós estivermos incorrendo em algum erro, imediatamente a gente o corrige e tem menos prejuízo no futuro. E na eventualidade da gente estar pensando que está no caminho certo e a auditoria nos apontar que nós estamos descumprindo alguma regulamentação, a gente volta para o eixo e volta para o caminho certo. Então, de imediato eu lhe digo, a auditoria é, para mim, algo bom, excelente, ponto. De fato, você tem razão, nós temos o Conselho Fiscal, mas tratando-se de governança, que é o tema, que é o nosso foco maior, o nosso Conselho Fiscal ele está inserido na prestação de contas, que é um dos pilares daqueles que eu falei da governança. Ou seja, eu tenho que prestar conta ao meu sócio, meu acionista, meu cooperado, em termos de governança, de forma tempestiva, ou seja, dentro dos prazos, de forma concisa, ou seja, resumidamente, de forma inteligível, ou seja, que eu consiga entender o que está sendo dito. Uma das coisas que aqui me permita uma rápida crítica a nós mesmos da contabilidade é que quando nós estamos apresentando um balanço para os cooperados das cooperativas, a gente parece que está falando no CRC para um grupo de contadores e esquece, de novo naquilo que eu já falei lá atrás, que nós temos que traduzir a informação para aquele leigo que não entende da contabilidade. Se eu chego para ele e disse os ingressos e a receita, tem gente que não consegue perceber a diferença entre ingresso e receita, e muito menos até compreender o conceito de receita. Bom, mas feito isso, o que é que entra? Se eu tenho a obrigatoriedade dessa prestação de conta de modo claro, conciso, que seja compreensível e tempestivo, eu tenho a função, eu tenho o papel do Conselho Fiscal, quem é que primeiro emite um posicionamento voltado para que aquelas contas estão regulares ou não. Então, o papel do Conselho Fiscal dentro da governança, ele é imprescindível, ele é necessário, ele faz parte do escopo, uma vez que ele é parte inerente do ato de prestar conta. Ou seja, ele faz parte do primeiro momento de prestar conta. E é tão verdade que a lei proíbe que o conselheiro fiscal vote na prestação de contas porque ele já deu parecer. Então, se ele já deu parecer, ele já votou, ou a favor ou contra, ele já votou. Então, na hora da votação, o conselheiro fiscal não pode votar de novo.
ok? Aí você diz, mas Frederico, 1 voto, 3 votos, 6 votos no meio de tantos, se a diferença for de 6 votos, 5 votos, 4 votos, 3 votos, 2 votos, 1 voto, pode ter sido ele que votou e tendeu aí para o lado que não poderia ir em função da participação dele. Então, resumidamente, o Conselho Fiscal tem um papel preponderante nesse item, nesse pilar da governança, que eu chamo de prestação de contas. E olha, prestar contas em tempo significa que, se nós vamos apresentar uma Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas do ano que passou, eu tenho que mandar essas informações para o meu cooperado com antecedência. E qual é o ponto pior ou maior que a gente vê, que fere por completo toda e qualquer boa prática de governança? Porque em governança, Silvana, a gente fala em boas práticas, tá certo? Aquilo que é considerado boa prática. Eu tenho que mandar antecipadamente para o meu cooperado as minhas demonstrações contábeis, as minhas notas explicativas das demonstrações contábeis, para que ele tenha, junto com o relatório de gestão, condição de avaliar antecipadamente e não somente por dia da Assembleia. Me permita aqui só um exemplo, que foi até matéria de outra live que nós conversamos aqui, agora, a IN 379, que trata das assembleias digitais, verdade? Qual é um dos itens que ela diz? Que eu sou obrigado a mandar com antecedência tudo que for apresentado na Assembleia. E a gente tem percebido que nem todos estão cumprindo isso. Isso poderá gerar um problema no futuro para eles. Ok? Então, dentro desse contexto, é importante que a gente aborde esse ponto. Inclusive, Frederico, essa questão aí de disponibilizar essa documentação para os cooperados, eu acho que isso aí é super importante, né? Demais, disponibilizar independentemente de que fosse Assembleia digital ou não digital. Com certeza. Essa questão, tendo em vista que hoje nós temos tanta facilidade de do envio de arquivos, né? Que independentemente de que for digital ou não, parar com essa coisa, olha, está disponível lá na cooperativa, na sede da cooperativa, não, manda tudo por e-mail para o cooperado, pelo Telegram. Veja bem, hoje só cortando o seu raciocínio, me desculpe, hoje a instrução normativa ela é muito clara, ela diz sim, você tem que dizer onde é que vai estar disponível para o cooperado baixar. Agora, aqui cabe uma ressalva muito importante, não é tudo da cooperativa que você vai disponibilizar, porque toda empresa tem a sua segurança com relação a informações que são a alma do negócio. Ou seja, aquelas que são a natureza do negócio. Porque quando eu divulgo informações dessa magnitude, ela pode cair na mão do concorrente, não é verdade? Então a gente tem que ter essa noção. Agora perceba, na hora que eu tenho a obrigatoriedade de encaminhar isso para o meu cooperado, é para que ele tome ciência das informações. Ressaltando aqui, no caso de cooperativa, que é instituição financeira, ela não pode estar disponibilizando aquilo que ultrapasse ao sigilo bancário. Então, fica feita a ressalva. Da mesma forma, em se tratando de qualquer cooperativa, eu não posso ultrapassar aquilo que se caracteriza como sigilo fiscal. Por exemplo, eu não posso dizer a produção que os outros cooperados ganham. Eu não posso, está dentro do sigilo fiscal, de uma abrangência maior. E as regras, as boas práticas de governança nos trazem para dentro dessa realidade. O que é que eu posso e o que é que eu não posso. O que é permitido e o que não é permitido. Agora, o balanço, as demonstrações contábeis, de forma alguma, tem que ser encaminhada junto com as notas explicativas. Exatamente. E aqui me permita, vem um puxão de orelha de novo para nós dentro da área contábil. Por isso que eu acho extremamente relevante esse tema quando você me convidou. Nós, profissionais da contabilidade, temos que nos antecipar às datas e saber que tem que estar pronto com bastante antecedência. Ok. Inclusive, nós vamos tentar aqui preparar também uma live tratando, que já tem várias, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque é um assunto que nós temos que estar vendo. Concordo plenamente quando nós falamos que os dados devem ser disponibilizados para os cooperados, para todos os cooperados, inclusive para a sociedade como um todo, né?
Então, a gente tem que saber o que é que realmente você pode disponibilizar. Uma SA, você vê lá o que é que a SA ela disponibiliza, além de demonstrações contábeis, Isso. relatório de gestão, que está previsto em lei, relatório da gestão, que seja questões de segurança com relação à continuidade, ao processo da razão de ser da cooperativa, obviamente tem que ter esse bom senso. E aí também tem outra questão aqui a ser perguntada, é com relação a códigos, que isso aí não está previsto em lei, mas eu te pergunto com relação às boas práticas de governança, códigos de ética, códigos de conduta, a serem implantados. Eu sei que cooperativas grandes elas já possuem estabelecido seus códigos de ética, de conduta e comissões tratando dessas questões, tá? Porque quando você tem uma cooperativa, vamos imaginar aqui, de 2.000 cooperados, você tem que ter a questão do seu código de conduta lá com relação à vivência dentro daquela cooperativa. Mas a importância disso aí para dentro das boas práticas, como é que você vê essa questão desse código de conduta nas cooperativas, o código de ética também? Antes de falar dele, eu acho que é extremamente importante esse ponto que você tocou, que são as boas práticas de governança. Governança é um mecanismo, como eu disse, no qual ou você cumpre boas práticas ou você não cumpre. Vou dar um exemplo aqui só para uma melhor compreensão de quem nos escuta e nos vê. Eu sou obrigado a mandar o edital de convocação da Assembleia com 10 dias de antecedência. É o que está na Lei 5764, ok? Então, se eu mando com 10 dias de antecedência, eu cumpri a lei. Show! Cumpri a lei, é legal. Mas eu não estou nas boas práticas de governança. Por quê? As boas práticas de governança dizem que, em tendo a eleição, eu tenho que mandar com 30 dias de antecedência. Então, perceba, eu não estou ilegal, eu estou cumprindo a lei. Digamos que o meu estatuto diga que são, no mínimo, 10 dias, porque é igual à lei, eu estou cumprindo a lei. Mas se outra cooperativa tem no seu estatuto que, em tendo a eleição, tem que convocar com 30 dias de antecedência, eu sou obrigado a convocar com 30 dias de antecedência. Se eu fosse fazer uma apuração de adequabilidade às boas práticas de governança, ambas estariam cumprindo a lei, mas somente uma estaria dentro das boas práticas de governança. O que é que a gente quer dizer com isso? As boas práticas de governança, elas estão consolidadas. Nós temos no Brasil o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o IBGC, que desde, se não me falha a memória, 1990, 1995, ele traz costumeiramente, sempre tem aprimorado ao longo dos anos, as boas práticas, inclusive ele tem um manual de boas práticas. É claro que o manual de boas práticas da governança contempla todo tipo de sociedade e nós temos que adequar à nossa realidade. Por exemplo, o que é que diz o manual de governança com relação às boas práticas de governança quando se fala entre diretoria e conselho de administração, que é um tema muito palpitante? A primeira coisa que ele diz é: você tem que separar o conselho de administração da diretoria da cooperativa. Ora, isso já é possível somente nas cooperativas que são instituição financeira, que são as cooperativas de crédito. Por que que isso é possível? O Banco Central soltou uma resolução, se não me engano, em 2010. Se eu falhar nas datas, por favor, me desculpe, tá? Mas foi a resolução 3859, que ela é de maio de 2010, no qual ele diz o seguinte: em função de ter saído a Lei Complementar 130, que é de 2009, nós, Banco Central, permitimos que as cooperativas, que são instituição financeira, possam ter na diretoria não cooperados. Aí você diz: poxa, Frederico, então quer dizer que na minha cooperativa agora eu posso botar um diretor que não é cooperado? Minha resposta para você: regra geral, não. Você não pode fazer isso. Vírgula. A não ser que você seja uma cooperativa de crédito. Por quê? Porque existe uma lei complementar, que é a 130, que é exclusivamente para as cooperativas de crédito. Então, regra geral, diretor de cooperativa obrigatoriamente tem que ser eleito dentre quem?
cooperado. Quando foi mais adiante, 5 anos depois, o Banco Central, em 2015, soltou uma resolução, que é a 4434, dizendo o seguinte: olha, sabe aquele pessoal que você elegeu para ser diretor? Sim. Não tinha gente que fazia parte do conselho de administração? Tinha que era diretor e estava no conselho de administração. Pois é, a partir de agora você vai ter que separar. Separar como? Quem é diretor fica na diretoria e quem é conselho de administração fica no conselho. Não é mais permitido você ter um diretor que está também como conselheiro de administração. Então, isso foi, como eu costumo dizer, Silvana, foi apartado. Se eu sou diretor, eu estou na diretoria. Se eu sou conselheiro de administração, eu estou no conselho de administração. Aí surgiu uma polêmica, que ela é muito importante, que é a seguinte: eu posso, então, eleger um conselho de administração e posso eleger a diretoria? Sim. Dentro das regras de governança da boa prática, você pode eleger a diretoria e pode eleger o conselho de administração. O que não pode é que a mesma pessoa faça parte dos dois. Só que tem um detalhe. Normalmente, a diretoria é um órgão subordinado ao conselho de administração. Então, o que é que usualmente tem sido feito? Os cooperados elegem um conselho de administração que contrata a diretoria. Certo? Contrata ou indica a diretoria. Qual é a dinâmica dentro da governança? Se eu sou eleito pela Assembleia, somente uma Assembleia pode me destituir do cargo. Não é assim que nós sabemos? Se eu elejo um conselho de administração, somente a Assembleia vai destituir o conselho de administração. Mas, se nas boas práticas de governança, no estatuto já digo que a diretoria vai ser escolhida pelo conselho de administração, o conselho de administração pode o quê? Tirar aquela pessoa da diretoria a hora que ela bem entender que ela não esteja mais cumprindo as suas atribuições, as suas funções. Então, dentro da governança, esse é um dos aspectos mais relevantes, que nós, na lei cooperativismo ainda não podemos fazer isso diferente. E aí você me permita complementar com mais um exemplo bem específico, que são as cooperativas que são operadoras de plano de saúde. Ou seja, ela é uma cooperativa, mas ela atua no mercado de quê? Plano de saúde. Então, ela tem que obrigatoriamente seguir as normas da ANS. Então, o que foi que a ANS, no ano passado, 2019, em janeiro, soltou uma resolução, se eu não me engano é a 443, de 25 de janeiro, acho que é isso, em que ela diz o seguinte: atenção, toda e qualquer operadora, em 2022, olha, ano passado era 2019, ela falou, em 2022, vocês têm que estar separado a diretoria do conselho de administração. Como as nossas cooperativas são operadoras, elas também vão ter que o quê? Se enquadrar nessa regra. Isso é uma mudança de governança, isso é uma mudança de governabilidade. Isso, às vezes, Silvana, fere toda a história da cooperativa, isso atinge o comportamento do cooperado. Mas são regras de boas práticas necessárias. Por qual motivo? O Conselho de Administração, ele é preocupado com o futuro. Nós chamamos na academia de órgão estratégico. Ele pensa na estratégia do futuro. Ele olha para frente, lá longe, qual é o caminho, qual é a tendência. E o dia a dia, tocar o dia a dia, todo dia, quem é que faz isso? É a diretoria, que está envolvida com o dia a dia. E hoje o que é que a gente tem nas nossas cooperativas? Primeiro, às vezes você tem uma cooperativa que só tem diretoria. Então ela pensa o futuro, resolve o que acontece no presente, ainda tem que dar conta do passado. Certo, ok. Em algumas cooperativas você já tem as duas estruturas, conselho de administração e diretoria. Mas eles estão o quê? Misturados. Os diretores fazem parte dentro do conselho de administração. Se você me permitir, vou até dar um exemplo para você entender. Nós temos uma cooperativa que funciona aqui no estado, que ela tem um movimento muito grande. E ela tem uma diretoria e tem um conselho de administração. O número de diretores é maior do que o número de conselheiros.
Então entenda, hierarquicamente a diretoria está abaixo do conselho. Mas quando eu junto o conselho, são os diretores e mais outras pessoas. Só que essas pessoas estão em menor número do que os membros da diretoria. Isso aí fere a boa prática de governança. Para você ter uma ideia, o IBGC, que eu falei, que é um pilar, que é uma referência para nós em termos de governança corporativa no Brasil, IBGC, quem quiser saber sobre governança e ver o IBGC, a maior referência que nós temos aqui no Brasil, ele diz que o Conselho de Administração ele deve oscilar entre 7 e 11 membros, sempre ímpar. Aí vem um detalhe, você me perguntaria, poxa, mas por que um número ímpar? Porque na hora da votação não vai dar empate. Sim, sim. E aí, de novo, vem um exemplo de não boa prática de governança. Olha o que é que eu estou dizendo. Ó. Tem as boas práticas e eu vou dar um exemplo de não boa prática. Se você pegar a maioria dos estatutos das nossas cooperativas, tem uma, abre aspas, me permita aqui a palavra, uma excrescência à lei do cooperativismo e até mesmo aos princípios cooperativistas, que diz mais ou menos assim, em caso de empate, o presidente da cooperativa usará o voto de Minerva. Não é isso? Sim. Sim. Nesse momento, você deu a ele o poder de quantos votos? 2 votos, né? E o que é que diz a lei cooperativista? Que todo mundo só tem direito a um voto. Então, o IBGC já prega, tem que ser número ímpar. E o presidente só vota, Silvana, se houver empate. Olha aí que detalhe importante. Ele é o cara, olha aí a boa prática, perceba. Ele é o cara que diz a hora da reunião e o local da reunião. É competência estatutária dele. Ele escolhe qual é a pauta, o que é que vai ser discutido. Vai para a reunião, ele vota e se der empate, ele ainda desempata. É muito poder junto numa pessoa só. Então o que é que a governança faz? Tudo bem, você convoca na hora que quer, escolhe a pauta, mas não vota. Se der empate, der empate, aí você vota. Você só desempata. Então, se você perceber, é uma grande mudança que vem por aí, que é o tema que você me perguntou. Por que é que vem por aí? A gente sabe que as tendências no mundo, primeiro elas atingem um setor e depois atingem outros. Vou dar um exemplo bem claro aqui para nós. Eu, em certo dia, estava numa reunião, agora dentro desse contexto da pandemia, e um determinado colega disse assim, nós evoluímos 5 anos em 45 dias. Silvana, isso que nós estamos fazendo agora não seria permitido se não tivesse havido essa pandemia. A gente estaria lá no CRC fazendo uma palestra. E todo mundo tinha que estar lá para ouvir. Não é isso? Então nós andamos, dentro, como diz esse meu colega, em 5 anos, nós andamos 5 anos em 45 dias. O que é que eu estou dizendo com isso? Essas regras que o Banco Central colocou para as instituições financeiras, que pegou as cooperativas de crédito, as que são instituição financeira, essa regra que a ANS colocou para toda operadora de plano de saúde, que pega quem? As nossas cooperativas, que são operadoras de plano de saúde, que tem várias no estado, elas vão ser exemplos para as outras cooperativas, concorda? Eu concordo. E aí, naturalmente, o que é que o cooperado vai começar a exigir? Pela simples exemplificação, se isso funciona nesse tipo de cooperativa, dá certo, por que é que nós não vamos trazer para nós dentro da nossa cooperativa? Então eu entendo que o que está vindo por aí é uma mudança de paradigma, inclusive na forma de gestão das cooperativas, em que vai ensejar a segregação da diretoria do Conselho de Administração, formado por pessoas diferentes, ou seja, não pode a mesma pessoa estar nos dois cantos. E mais ainda, Silvana, a governança ela prega uma coisa que nós somos muito carentes no cooperativismo, nas nossas cooperativas. Chama-se sucessão. Eu tenho que ter política de sucessão. Eu fiquei, como você leu no meu currículo, eu fiquei 3 mandatos na OCB, porque no meio do segundo mandato foi mudado a regra de governança do sistema OCB e estipulado que a gente só poderia, a partir dali, ficar 2 mandatos. Ou seja, terminou o meu segundo mandato depois da mudança, porque a gente sabe que a regra só vale para frente, a regra não vale para trás. Então, terminou o meu segundo mandato
eu tive que ceder o lugar para as outras pessoas. Entraram pessoas tão mais competentes do que eu, tenho certeza disso. Os cooperados, as cooperativas escolheram pessoas que têm muito mais competência do que eu. Eu sempre penso dessa maneira. Mas entenda, você tem que ceder o lugar. Então não pode, no nosso entendimento, você ficar eternamente dentro do contexto de que não há sucessão nas cooperativas. E as boas experiências dos bons gestores, com certeza eles continuarão contribuindo de outra forma para o engrandecimento das cooperativas. Então esses são paradigmas que a governança vai trazer sim e que vão nos pegar, quer queira, quer não. Outra coisa, aí sim, nós temos que eu acho importante, além dessa preparação para a sucessão, que infelizmente uma boa parte das cooperativas não se preocupam com essa questão e devem se preocupar, porque a entidade ela deve ser perene. Sem dúvida. Não, elas têm que passar, mas a questão das pessoas que estão à frente na gestão é essa sim, elas têm que sempre estarem se revezando. E para isso as cooperativas elas precisam se preocupar muito com a questão da qualificação técnica dessas pessoas que estão lá à frente, porque o cooperativismo, o que é que ele surge? É de um grupo de profissionais de alguma área que, de repente, decidem por empreender e entendem do seu ofício, na maioria das vezes, mas não entendem de gestão. Então, a cooperativa iniciou preocupar-se com a capacitação dos seus gestores e da formação dos futuros gestores. Isso aí é altamente importante. Então, essa questão aí da qualificação técnica, se ainda desse tempo você colocar alguma coisa sobre como você percebe... Quanto tempo nós temos aí? Eu estou com o relógio desligado aqui, para não ter preocupação. Máximo 10 minutos. Ah, então, tá ótimo, então dá. Então, a qualificação técnica desses gestores, tá? Como você percebe cooperativas que se preocupam com essa questão aí da capacitação, da qualificação. A questão também das boas práticas de governança com relação à remuneração, né? Como é que com relação ao quê? Cortou? Com relação a remuneração dos diretores, dos conselheiros, tá certo? Porque a gente deixar bem claro aqui, porque ainda existe a questão de algumas cooperativas achar que a diretoria pode definir a questão da remuneração, e a gente tem que esclarecer um pouco sobre essa questão da remuneração para que esteja dentro do que é previsto em lei. E, além do mais, esse ano nós tivemos uma dilatação com relação à realização das assembleias, né? Que, de acordo com a lei 5764, seria até 31 de março, e aí foi dilatado até 31/7, e agora o que vai ser sancionado pelo presidente é o que foi aprovado no Congresso até 30 de setembro. E aí nós temos que apresentar nessa Assembleia um planejamento, né? E dentre outros relatórios, temos o relatório do planejamento, e nos relatórios da cooperativa, ela tem que mostrar de forma clara o que está sendo previsto lá para a entidade no futuro que está vindo. Então, assim, como é que você está vendo esse relatório aí de planejamento, tá, das cooperativas, diante também do que aconteceu, que nós não estávamos prevendo, que era a questão da Covid, né, 19, né, e vai ter que dar tudo isso. Então, seria que não foi respondida a importância do Código de Conduta, que era aquela pergunta passada, remuneração de diretores e o relatório de planejamento, tendo em vista a Covid e as assembleias que serão até 30/9, no caso, referente ao 2019. Perfeito. Eu vou tentar fazer uma compilação de tudo que você questionou. Eu sei que a minha memória ainda vai conseguir lembrar tudinho, mas vamos lá. Primeira questão é transparência.
Ou seja, eu tenho que divulgar tudo para o meu cooperado, inclusive os meus insucessos, como já foi colocado antes. Dentro dessa política de prestação de contas, que é o outro pilar, um dos itens que eu tenho que fazer é mostrar os meus resultados e, claro, eu tenho que submeter aos cooperados a aprovação ou não. A lei cooperativista exige que um dos itens que vá todo ano para deliberação é a remuneração do gestor. Então eu entendo assim, se eu me saio bem, é lógico que eu tenho digamos assim, o direito, né, de pleitear uma melhor remuneração. Eu sou partidário do seguinte, Silvana, a responsabilidade do dirigente da cooperativa, ela é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, e se o mês for de 31 dias por mês. Ou seja, para você ter um exemplo, eu sempre digo o seguinte, se a cooperativa pegar fogo, o cooperado é incapaz de ligar para os bombeiros dizendo que está pegando fogo. Ele liga para o diretor, ele liga para o presidente para avisar que está pegando fogo e o presidente que vai ligar para o bombeiro para apagar o fogo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Remuneração, para mim, é função direta de responsabilidade. Se eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre um determinado trabalho, eu tenho que ser bem remunerado. Agora entenda, Frederico, o que é ser bem remunerado? É aquilo que você pode pagar. Não adianta você remunerar e a cooperativa não ter condição de pagar. Então, isso é cada caso. Porém, você só pode pagar ao dirigente se for aprovado em assembleia. Não existe outra maneira de você remunerar o cooperado enquanto na função de dirigente. Eu entendo que todo mundo tem que ser remunerado, porque todo trabalho tem que ser remunerado, porque ele deixa de fazer alguma coisa para ser dirigente da cooperativa. Agora, compreenda, à medida em que eu tenho o meu posicionamento dentro de uma estrutura de governança, no qual eu tenho separado conselho de administração e diretoria, eu tenho o seguinte posicionamento: remunerar os dirigentes porque estão lá todo dia, no dia todo, e remunerar os conselheiros à medida em que eles participem das reuniões do conselho. O outro ponto que você coloca é, dentro da pandemia, como é que fica a questão da minha projeção para o ano que vem? Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer para vocês, esse ano de 2020, o meu calendário de data, eu não vou aumentar a idade, porque esse ano é um ano perdido, então eu me recuso a aumentar um ano na minha idade. A mesma coisa eu usando essa brincadeira e essa paródia, digamos assim, para a realização das nossas prestações de contas, que poderão, como você disse, até chegar em 30 de setembro, se for sancionado. Por enquanto, no dia de hoje que nós estamos conversando, é somente até o dia 31 de julho. Né? Bom, o que é que significa? Que toda e qualquer projeção, Silvana, que qualquer cooperado, dirigente, conselheiro fez, foi por água abaixo, porque esse é um ano atípico. Não vão ser realizadas, dificilmente serão realizadas. Então, elas vão ser apresentadas, elas vão ser discutidas, mas eu entendo que vai ter uma baita vírgula. Vírgula, se for possível, vírgula, se der tempo, vírgula, se der certo. Então eu considero esse ano atípico. Agora, aproveitando o gancho do que você me coloca, tem uma regra que as pessoas estão esquecendo. O que é que diz o seu estatuto social, geralmente em toda e qualquer cooperativa, exceto para aquelas que são instituição financeira, que eu falo delas daqui a pouco, que é o seguinte, Silvana, o Conselho Fiscal tem que ser eleito numa AGO, não tem? Sim. E a AGO do ano que vem vai ser até quando? 31 de março, né? 31 de março. Por que é até 31 de março? Porque os estatutos dizem que ela é até 31 de março. Então entenda, o cooperado que foi eleito agora até 31 de julho para o Conselho Fiscal ou foi eleito até 30 de setembro, quando chegar em março do ano que vem, ele vai ceder o lugar dele porque está na hora de entrar um novo Conselho Fiscal. Compreende? Então são essas regras de governança que a gente sempre tem que entender, que a substituição, a renovação, a sucessão, ela é necessária. É por isso que cooperativas colocam dispositivos do qual eu só posso participar de 2 mandatos, eu não posso ficar mais de 3 mandatos em cargos alternados, enfim, existe todo esse arcabouço para garantir que não haja perpetuação de pessoas. Aí você poderia me pegar agora no contrapé e dizer o seguinte:
Quer dizer que você é contra, então, um diretor que tem alta experiência na cooperativa, dele ficar perpetuamente como dirigente? Minha resposta para você vai ser assim. Não sou contra que ele fique, desde que você separe a diretoria do conselho de administração e o conselho de administração seja o órgão que indica os diretores. Por quê? Porque no primeiro momento em que ele não estiver mais correspondendo à expectativa do trabalho do dia a dia, ele vai ser substituído pelo conselho de administração. Aí nessa hora, você puxa para mim, Silvana, e diz assim, poxa, Frederico, mas o cooperado não votou dele? Não. A ideia da governança é, o cooperado escolhe um conselho de administração e o conselho de administração escolhe os diretores do dia a dia. Com aquela ressalva que eu disse lá atrás, qual é? Tem que ser cooperado, obrigatoriamente cooperado, exceto se for uma cooperativa instituição financeira, porque tem uma lei específica que diz que pode ser um não cooperado. Aí você diz, en passant, ou a grosso modo, e se eu quiser dotar minha cooperativa de uma estrutura de executivos contratados no mercado, eu posso fazer isso? Pode, mas eles não poderão ter o nome de diretor. Porque o cargo diretor, a estrutura chamada a estrutura diretoria, que faz parte dos pilares da governança, ela, no caso das cooperativas, é privativa de quem? De cooperados. Então, eu tenho um conselho de administração que vai escolher dentre cooperados aquele que vai ser diretor, deixando aqui claro a ressalva de que, no caso de cooperativa de crédito, pode ser um não cooperado eleito dirigente. Ok, meu amigo. Frederico, eu não sei o que acontece quando a gente realiza essas lives contigo, que o tempo parece que voa. É porque eu falo muito, deve ser por isso. É porque você fala muito e fala o que da forma que as pessoas gostam, entendeu? Agradeço. Quando você está gostando, passa tudo muito rápido. Então, é verdade. E outra coisa, e os temas que nós abordamos, tanto na live anterior, que foi relacionado às assembleias digitais, e com relação também hoje à governança nas cooperativas, é um tema que, se você for explorar, ele é bastante amplo. Seria conversa assim, para uma tarde, uma manhã, para 4 horas, interagindo com as pessoas, e o nosso tempo aqui, por enquanto, que de repente podemos evoluir, mudar essa forma aqui de fazer. Sem dúvida. Inclusive, pensar e propor, de repente, de termos uma outra plataforma, um outro formato para Veja bem, essa plataforma ela é boa para um colóquio, que é essa conversa que a gente está tendo e as outras pessoas. Mas para efeito de mostrar PowerPoint, uma outra plataforma é bem mais adequada, porque a gente fica com a limitação. Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, se você me permitir, que nós temos aí o nosso Instagram, consultiva_CS. Se alguém tiver alguma pergunta depois, pode mandar pelo direct e a gente responde. Em breve vão ter uns vídeos aí que já estão sendo produzidos. Eu tenho só a dificuldade de aparecer bem no vídeo. Mas consultiva_CE. Tá aí, bem no alto aqui da nossa conversa. _CE. É aqui no Instagram. Pronto, aí pode mandar uma pergunta que eu terei o máximo prazer em responder. Agora, são temas palpitantes, porque à medida que você puxa, não é hífen, é underline. Underline é aquele tracinho embaixo. Aquele tracinho embaixo. Consultiva. Pelo menos é o que eu estou vendo aqui, se eu não estiver enganado. Ou é um ou é outro, mas está aí na live, está lá em cima da live. Ok, pronto. Uma ou outra. Mas vamos às considerações finais, viu? Pode. Pois não. Posso fazer? Finais que vai encerrar. Pronto. Em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer a você em nome do CRC, porque para nós é uma honra muito grande de ser contador. Eu sou contador há muitos anos, desde o século passado, para você saber o quanto tempo isso faz. Eu comecei muito novo na contabilidade, mas o que é importante nesse tema da governança, principalmente em trazer para os colegas contadores, principalmente, é porque nós, contadores, nós somos um instrumento de mudança na cooperativa. Ou seja, nós temos que trazer essas informações para os gestores, que nós prestamos conta, que nós fazemos o nosso serviço, quer seja como empresa terceirizada, quer seja
como contratado direto da cooperativa, é função nossa levar esse tipo de informação. E eu acho que a transparência, em primeiro lugar, começa com nós mesmos, profissionais da contabilidade, em municiarmos a gestão do bom e do ruim, ou do sucesso e do insucesso, porque isso não é demérito nenhum, pelo contrário, eu só corrijo o rumo que está errado se eu souber que eu estou indo para o caminho errado. E nós, profissionais, podemos fazer isso. Ok, eu agradeço demais em nome do Eu que agradeço. A comissão de técnicas de cooperativa, e esse conteúdo todo vai estar disponível no YouTube do CRC. Muito obrigada a todos pela atenção.